Deus tirou o povo dele do cativeiro. Aleluia. Aleluia. Depois de 70 anos, o povo no cativeiro babilônico, eles achavam que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução. Mas o Deus de Israel, o Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir, aleluia. Assim como cumpriu com o povo de Israel, Ele também vai cumprir na minha e na tua vida. Mas nós temos que nos colocar diante da vontade, no centro da vontade de Deus. Amém? Salmo de número 126 diz assim, a tradução que eu estou em mãos: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, entre os pagãos: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus olhos. Amém? Aqui uma palavra muito conhecida. O salmista, ele escreve o Salmo de número 126. Ele vai relatar a bondade de Deus para com o povo de Israel. Aqui ele vai destacar quão grande estava, o povo estava muito alegre, muito satisfeito, porque o Senhor libertou eles do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico durou cerca de 70 anos. O povo de Israel foi levado para o cativeiro. Estava no cativeiro babilônico, cerca de 70 anos durou o cativeiro babilônico. E o povo estava no cativeiro babilônico. Eles achavam que não tinha mais jeito. Eles achavam que não tinha mais solução, que Deus tinha esquecido deles, que eles não iriam voltar novamente para a sua terra natal, voltar, aleluia, de onde eles estavam. Mas só que Deus, Ele tem misericórdia. É interessante que a bondade de Deus, irmãos, é tão grande, é tão misericordiosa, que Deus, Ele não age segundo os nossos pecados. Deus, Ele não age segundo aquilo que nós merecíamos, porque se Deus agisse de acordo com os nossos pecados, de acordo com aquilo que nós merecíamos, primeiro, nós não estaríamos aqui nesta noite. É claro que existe a lei da semeadura, a gente vai colher aquilo que plantamos, mas só que a misericórdia de Deus é tão grande que Ele nos dá livramento. Ele dá livramento para o homem, Ele dá oportunidade para o homem, Ele dá oportunidade para o povo de Israel se arrepender e voltar diante da presença de Deus e adorar agora não a outros deuses, não a deuses mortos, não. Deus dá oportunidade ao povo de Israel, resgatando eles, tirando do cativeiro babilônico, para que eles viessem voltar e adorar ao único Deus. Aleluia. E quantas vezes, irmãos, Deus nos dá essas oportunidades? Quantas vezes Deus nos dá esses livramentos para nós voltarmos diante da presença dEle e se humilharmos e pedir perdão diante dEle, porque Ele quer que nós venhamos se arrepender e se humilhar e voltar diante da presença dEle, para Ele nos restaurar na nossa vida, para Ele restaurar a nossa aliança que foi quebrada através do pecado, através da obediência. Ele quer que nós venhamos voltar diante da presença dEle. Aí
Aí fala aqui o salmista: quando o Senhor trouxe o povo do cativeiro, então a nossa boca se encheu de riso, no verso 2. É a nossa língua de cântico. E então se dizia entre as nações, entre os pagãos: grandes coisas fez o Senhor a estes. Ou seja, quando o povo resgata o povo do cativeiro babilônico, todos os pagãos das nações olhava para Israel e dizia: eles estão felizes, eles estão alegres, porque Deus fez grandes coisas na vida deles. E o povo estava alegre, irmão. Quem é que não fica alegre quando recebe um milagre da parte de Deus? Quem é que não fica alegre quando recebe um milagre, uma providência da parte de Deus? Não tem como a gente esconder. Às vezes a gente recebe um milagre, uma providência, uma porta aberta, a gente sai glorificando, às vezes orando a Deus sozinho. Aleluia, olha para ele, está doido, está falando sozinho. Não quer? É a gratidão, é a presença de Deus, é a alegria do Espírito Santo de Deus, porque entende que nós só estamos de pé porque a graça dele tem nos sustentado. Foi um milagre dele que nos alcançou. E nós temos que reconhecer: você só está aqui não é porque você é bom, não. Não é porque você é bonitinho ou bonitinha, não. É a graça. Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe até aqui nesta noite para falar contigo e trazer a memória. Você lembra dos milagres, você lembra das providências, você lembra da minha bondade que foi derramada na tua vida. Agora você lembra daqueles dias que Satanás queria sucumbir contigo, queria tirar a tua própria vida, mas só que eu entrei com a graça, eu entrei com o livramento, eu repreendei todo mal, porque você é minha, porque você é o meu escolhido. Aleluia. E quando as nações olhavam de fora para Israel e diziam: eles estão alegres, olha lá, com um sorriso no rosto. E eles falaram: nós estamos alegres, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aí eles falam, o salmista: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. O salmista estava dizendo: Senhor, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, como as correntes do sul. Porque ele estava dizendo: Senhor, não nos permita voltar novamente para o cativeiro, como as correntes do sul. Ninguém toca na mesma água, irmãos. Na corrente, em águas correntes, nem você não toca na mesma água, não, porque ela passa. O salmista estava dizendo: Senhor, faz-nos regressar do cativeiro, aleluia, se outra vez como as correntes do sul, como as águas. Ou seja, ele estava dizendo: Senhor, não nos permita nós voltarmos para o cativeiro mais uma vez. Lá foi sofrimento, lá o negócio foi estreito. E Deus está falando comigo e com você: eu te tirei do cativeiro, eu te tirei do lamaçal do pecado. E antes você andava como ovelha desgarrada, antes Satanás te oprimia, antes Satanás mandava em você, mas eu te tirei do cativeiro, eu te tirei das garras de Satanás, e aleluia, e te fiz, aleluia, andar em verdes pastos, no caminho da vereda da justiça, guardado na sombra do Onipotente, porque eu te escolhi, porque eu te chamei pelo nome. Oh glória, ele fala mais no verso de número 5: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Nós estamos em campanha de sexta-feira, campanha de clamor e de oração. Às vezes, aleluia, não é fácil orar. Uma certa vez eu já falei aqui, um dos ministérios mais difíceis de encontrar, onde poucas pessoas querem buscar. Esse ministério se chama Ministério da Oração e da Intercessão. Porque orar não é fácil.
fácil, irmãos. Orar, interceder por alguém não é fácil. É fácil orar pelo ente querido da minha família. É fácil orar por alguém que está do meu lado. Mas orar muitas das vezes por aquelas pessoas que nós não conhecemos. Orar pelo interceder pelos desconhecidos. Orar por aquelas pessoas que estão nas drogas, na bebida, nos vícios, morrendo muitas das vezes sem Deus, sem Pai, sem salvação. É difícil o ministério da oração, mas só que a palavra vai dizer que aqueles que semeiam em lágrimas, eles colherão com alegria. Aquele que leva essa preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O salmista estava dizendo: não é fácil orar, não é fácil servir a Deus, não é fácil ser crente, não é fácil adorar ao Senhor, não é fácil ser perseverante nessa geração que não tem nada com Deus, dessa geração que não tem compromisso com a palavra, dessa geração que não tem mais compromisso com as coisas espirituais. Não é fácil, mas é gratificante. Não é fácil, mas é glorioso. Não é fácil, mas é honroso. Não é fácil, mas quem está conosco é maior do que aquele que está lá fora. Aquele que está com você é maior do que aquele que está lá fora. É difícil servir, não está sendo fácil, mas continua de pé, continua orando, continua buscando, continua plantando na oração, continua plantando na intercessão. Sabe por quê? Porque a qualquer momento você vai colher, você vai colher, você vai colher o fruto da oração, você vai colher o fruto da intercessão, você vai colher, porque aquele que leva, aquele que semeia em lágrimas, cegarão com alegria. Às vezes plantamos chorando, às vezes plantamos, aleluia, gemendo, sem força nenhuma. Muitas das vezes não temos nem força para dobrar o joelho e orar e conjugar o verbo da oração. Às vezes não é fácil, mas só que Deus está do nosso lado, o Consolador, o Espírito Santo, dizendo aleluia, ou intercedendo por mim, intercedendo por você. Aí Deus está falando aqui nessa noite: não abandone o barco, continua orando, perseverando, porque aquilo que há de vir virá e não tardará. Espera mais um pouquinho de tempo, não para, não desiste, porque as minhas promessas ainda estão de pé, ainda estão de pé. O povo estava no cativeiro babilônico e muitos diziam: coisa que doeu, e agora? Como vamos sair daqui? Não tem mais jeito, não tem mais solução, é algo impossível. A ótica humana, ei, aleluia, o nosso Deus, ele é especialista em fazer aquilo que a medicina não faz, em salvar. Muitas das vezes você fala: é impossível o meu marido vir para a igreja, é impossível o meu ente querido que está lá nas drogas, na prostituição, é impossível ele ser liberto. Ah, Satanás já tomou de conta. Ei, é impossível para você, é impossível para mim, mas para Deus não existe impossibilidade. No dicionário dele não existe a palavra impossível, pelo contrário, ele pode todas as coisas. Mas como já foi falado aqui, não é no meu tempo, não é no teu tempo, não, é no tempo de Deus, é no tempo dele. O nosso dever é continuar orando, o nosso dever é continuar perseverando, porque aquele que prometeu, ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Sabe qual é o problema? O problema é que muitos pararam de crer. O problema é que muitos pararam de acreditar. O problema, sabe qual é o problema? O problema é que muitos dizem: eu só vou te adorar. Querem colocar Deus na parede e dizer: eu só vou te adorar se o Senhor
fazer isso. Eu só vou te fazer a tua obra se o Senhor operar isso na minha vida. Ei, não querer barganhar com Deus. Ei, para, não tenta querer barganhar com Deus, não. Aleluia, não. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos adorando, fazendo a vontade dEle, andando na presença, obedecendo a palavra, pedindo graça a Ele, Ele está trabalhando nas nossas vidas. Ele está trabalhando na nossa casa, Ele está trabalhando na tua família, na tua parentela. Enquanto você ora, enquanto você busca, mesmo sem força, muitas das vezes mesmo sem desacreditando, mas quando nós oramos com o coração quebrantado diante de Deus, a palavra vai dizer que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemido inexprimíveis. Ele leva até ao altar de Deus, e Deus recebe com um cheiro suave. E Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele manda a resposta, Ele manda o milagre. Lembra de Daniel? Se propôs a orar, Deus respondeu, Deus mandou a resposta. Mas só que no mundo espiritual havia uma grande batalha, uma grande luta. Os anjos do adversário e o anjo de Deus, o Miguel, levando a vitória. Tinha uma batalha travada. Ei, você é porque você não entendeu ainda. Quando você se proporciona, quando você decide se posicionar diante de Deus, diante da oração, você fala: só foi eu começar a orar que o Satanás se levantou. Só foi eu começar a orar essa campanha que o inferno se levantou contra a minha vida. Sabe por quê? É porque Deus está ouvindo a oração. É porque Deus está trabalhando e Ele quer que você pare. Ele não para diante dessa dificuldade. Ei, para de ser mimoso. Ei, não para diante desse deserto. Porque continua. Porque o adversário sabe, se você parar, o inimigo vai tomar conta. Se você parar, o milagre não vai chegar. Se você parar, você não vai ver o agir e o operar do Senhor Jesus. Vai andando, vai se arrastando, vai gemendo, mas não para. Continua de pé, porque aquele que prometeu, Ele é fiel. Amém? Então receba essa palavra em nome de Jesus.